A neve soprava forte do lado de fora, quando a senhora da casa começou a ouvir alguma coisa chorando, arranhando, tentando se libertar, ou pedindo ajuda talvez, vindo debaixo do assoalho da casa. A esposa de Moriyuki, o senhor daquelas terras, era uma mulher muito bondosa e corajosa. Ela se aproximou do som, retirou as tábuas e encontrou escondida ali debaixo do assoalho uma criatura desesperada para proteger os seus filhotes, uma kitsune grávida. Naquele momento, do lado de fora da casa, o lacaio chamado Kaketa Wanazo chegou e jogou no chão o corpo inerte do companheiro daquela kitsune. A senhora da casa ergueu os olhos e olhou para fora, para aquela pequena sombra jogada no chão frio. Ela ouviu mais uma vez um chiado de dor vindo da kitsune, que correu em direção ao seu companheiro. A senhora da casa desceu as escadas com um prato de comida. Ela prometeu que ajudaria a kitsune a criar os seus filhotes até que eles pudessem viver a sua vida normalmente sozinhos. E assim ela o fez. As estações passaram, os anos mudaram, até que os seus filhotes já estavam crescidos e prontos para encarar o mundo sozinho. Mas ela foi paciente. Ela esperou, ela planejou durante anos para que conseguisse um dia alcançar a sua vingança. Afinal, para uma criatura imortal, o tempo não era um grande problema. Oi pessoal, eu sou a Julie, você está no Kiri no Mori, lugar aqui onde a gente conversa e compartilha sobre lendas e mistérios e mitos do Japão. Se você gosta desse conteúdo, não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal e manda para aquele seu amigo que você com certeza ainda vai fazer uma viagem para o Japão. Eu vou fazer o seu manual de sobrevivência para caso quando você for, você encontrar com alguma dessas criaturas assustadoras por lá. Mas agora, voltando para a história. Para aqueles que não estão familiarizados com as kitsunes, elas são raposas. Espíritos de raposas do folclore japonês, conhecidas por sua longevidade, poderes mágicos, inteligência e também por dar em cima de homens casados. Entre os seus poderes estão criar ilusões e metamorfose em seres humanos. A forma natural delas é a forma de raposa, mas elas podem se fazer uma metamorfose e se disfarçar de humanos. Geralmente elas faziam isso se tornando mulheres muito bonitas, justamente ali para dar uma seduzida em homens. Mas elas também têm ali o poder de criar ilusões. Agora voltando para nossa kitsune aqui dessa história. Ela investigou a vida deste lacaio que tirou a vida do parceiro dela por algum tempo. E ela descobriu que ele estava tendo um caso com a babá da casa. A babá que cuidava do filho do senhor daquelas terras ali, o filho da senhora que acolheu ela e os filhotes quando eles precisaram. Uma noite, o Anazo e a Masaki planejaram fugir juntos, e a nossa querida kitsune raposa, ela percebeu isso, ela descobriu os planos deles. E quando eles fugiram na calada da noite, ela os perseguiu, ela se disfarçou de bandido e perseguiu eles até que eles caíssem dentro de um rio e se afogassem. Ela ficou ali observando eles se afogarem e assim ela sentiu que a sua vingança tinha sido completada. Mas ela não sentia que aquilo tinha melhorado os sentimentos dela. Ela tinha alimentado aquele ódio por tantos e tantos anos, ela finalmente tinha vingado seu companheiro e vingado todos aqueles anos de sofrimento que ela tinha passado, mas isso não melhorava as coisas. Aquele sentimento e aquela sensação ruim continuavam. E ela não sabia exatamente dizer de onde isso vinha ou como lidar com isso. Ela também se sentiu um pouco culpada de ter tirado a babá da senhora da casa, que foi tão boa com ela e ajudou ela a criar os filhotes dela. Naquela época, as babás eram de extrema importância na criação das crianças e filhos de ricos. Em uma época em que não existia leite em pó, não existiam outros recursos para alimentar e amamentar um bebê, sendo assim a quantidade e a qualidade do leite materno era uma questão de vida ou morte para muitas crianças, muitos bebês. E foi pensando nisso que algumas famílias ricas e privilegiadas, famílias imperiais e de senhores feudais, contratavam as menoto, que eram babás que alimentavam, amamentavam as crianças em nome de suas mães. Não só isso, mas também depois que as crianças paravam de mamar, elas eram responsáveis por cuidar, educar e ali ser o suporte daquelas crianças. E durante o período Edo, isso era uma prática
completamente normal em diversas famílias, sejam de samurais, sejam de aristocratas, dentro da família real, de senhores feudais. Toda casta que tinha dinheiro para pagar uma menotô, uma babá, tinha uma babá. Eu acho que aqui no Brasil a gente conheceria elas mais como ama de leite, né? Esse sistema de como cuidar das crianças percorreu durante muito tempo ali no período Edo, e ele só teve fim quando a imperatriz Michiko aboliu essa prática e decidiu que ela mesma ia cuidar dos seus filhos. É importante de pontuar isso aqui para que a gente entenda que assim que a raposa toma o lugar da Masaki, a antiga babá, ela cria uma relação muito profunda com aquela criança, uma relação de mãe e filho mesmo, já que ela amamenta, já que ela cuida ali da criança. Um dia ela estava extremamente cansada e ela acabou deixando que a sua forma raposa retornasse enquanto ela dormia. A criança viu, se assustou e falou: "Meu Deus, a minha babá virou um cachorro." A nossa Kitsune, a nossa Masaki, acorda assustada, ela percebe que a criança agora sabe. Ela também se dá conta de que se as pessoas descobrirem que o leite que vinha amamentando e a pessoa que vinha criando e cuidando daquela criança que um dia se tornaria um grande soldado ou um jovem senhor, era uma Kitsune, eles ficariam horrorizados, porque ele teria sido amamentado por uma besta, por uma criatura não humana. Então, com muita dor no coração, ela abandona, ela foge e deixa a criança e a casa para trás. Ela se muda para uma casinha pequena em Ueno e começa a reestruturar a sua vida, a repensar todas as coisas que ela fez. Ela havia tirado vida de pessoas. Eles sendo seus inimigos ou não, ela começou a se questionar se isso era uma coisa certa mesmo a se fazer. Ela também percebeu de que ela tinha vivido já quase os seus 1000 anos. Ela estava ali nos seus 900 e poucos anos e ela não sentia que ela tinha feito coisas verdadeiramente significativas com a sua vida. Então ela montou uma pequena casa de chá e começou a acolher pessoas. Ela se disfarçou de uma senhorinha nessa casa de chá e ela acolhia pessoas doentes, órfãos. Ela aconselhava casais ali que não estavam dando muito certo, que estavam quase cometendo alguma besteira. Ela curou doentes. Ela acolheu viajantes e pessoas que não tinham para onde ir. E durante 20 anos ela salvou 999 vidas. No final desses 20 anos, ela completou o seu ciclo de 1000 anos e a sua última cauda se dividiu e agora ela era uma raposa de 9 caudas. Novos poderes despertaram e com esses novos poderes foi que ela conseguiu sentir que a criança que ela havia cuidado e amamentado 20 anos atrás estava em perigo. Ela convocou todas as kitsunes que estavam próximas ao redor para ir em direção ao seu filho adotivo, que estava prestes a cair numa emboscada. Eles conseguem salvar ele, ela se revela para ele, conta quem ela era, o que ela tinha feito anos atrás, como ela tinha cuidado dele e todo o processo que ela teve para se tornar uma pessoa melhor. Ela também informou a ele que ela finalmente tinha ganhado os favores do céu. Ela tinha sido perdoada. Depois de anos de trabalhos duros, árduos e de trabalhar a sua virtude, então ela seria acolhida pelo céu. E ali mesmo, naquele exato momento, em frente ao seu filho adotivo, ela se transformou em uma Kuryu, uma raposa dragão. Ela se tornou tão poderosa e tão virtuosa quanto um dragão. O momento em que ela acende é um momento extremamente grandioso. Ela se transforma em uma raposa branca, ela entra dentro do lago Shinobazu e uma tempestade começa a se formar. As nuvens começam a fechar, o vento começa a soprar. Enquanto a tempestade soprava e derrubava tudo, de dentro do lago surgiu esse dragão raposa gigantesco, que voou em direção ao céu. Junto com ela foram sugadas a sua loja de chá e tudo que estava dentro. Todos os utensílios, tudo que tinha pertencido a ela algum dia foi sugado junto com ela para o céu e ela simplesmente desapareceu. E essa é a lenda da Masaki Kitsune.
Acho que eu já falei isso várias vezes nos vídeos curtos, mas nos vídeos longos eu ainda não cheguei a comentar. Mas as lendas, elas eram maneiras de educar as pessoas no período antigo. Eram como regras eram ensinadas, como coisas do dia a dia, valores eram passados para as pessoas de maneira lúdica. E essa lenda especificamente, a moral que ela tem, o que ela gostaria de passar para as pessoas, é que apenas com as virtudes do trabalho árduo e a doação ao outro, elas conseguiriam ascender espiritualmente, ou elas conseguiriam favores dos céus, agradar os deuses, independente do seu passado ou das coisas erradas que elas tinham feito. Essa moral e essas histórias, elas conversam muito com algumas crenças e virtudes shintoístas e budistas, né, sobre karma e sobre purificação espiritual, que deveriam ser passadas e seguidas naquela época. Essa lenda também ela é um ótimo exemplo de como as histórias do Japão nunca colocam exatamente essa ideia de bom e mal lutando. Não é tão comum na maneira de contar histórias no Japão, tanto nas lendas, nos filmes, nas séries, nos animes, que tem essa herança de contação de histórias que vem das lendas, né? Que não é só preto e branco, sempre vai ter aquela zona cinza. Já que essa Kitsune, ela poderia ser enxergada como uma mal pessoa, como uma vilã, até um arco de vilã, mas ela é a protagonista que comete erros, que faz coisas erradas, mas que tem o seu arco ali de desenvolvimento e acaba transcendendo, né, virando uma raposa dragão. Muitas lendas sobre kitsunes, elas seguem esse padrão de vingança, redenção e transcendência, que revelam ali pra gente como funcionava a complexidade moral de uma época da história e também a maneira de pensar daquele tempo, como as pessoas organizavam os seus pensamentos, como era essa mente coletiva da sociedade na época. Essa lenda ela não tem um referencial de tempo, mas eu dei uma pesquisada, em ambas as fontes em que eu pesquisei, eles citam o lago Shinobu, que é um lago que só se tornou um ponto de referência realmente conhecido por volta ali de 1625, quando um templo foi construído ali às voltas do lago. O lago finalmente recebeu um nome e passou a ser reconhecido como um ponto referencial. Essa história se passando ali, depois disso, ela se passaria depois dos anos de 1625, ou seja, ali o início do período Edo, onde, de novo, também era bem comum as famílias ricas terem essas Minoto, as babás, né? Então é isso, é uma lenda que além de ser muito interessante, com várias reviravoltas, um arco de vingança, ela também é um reflexo e uma fotografia, um documento histórico de que a gente pode observar e talvez chegar mais perto de entender como que funcionava o consciente coletivo daquelas pessoas naquela época. E é isso a nossa lenda de hoje, pessoal. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da Masaki. Se vocês já conheciam essa lenda, quais outras lendas vocês gostariam de ouvir aqui? Mantenham as cortinas fechadas durante a noite e chequem embaixo da cama antes de dormir. E eu vejo vocês na próxima lenda. Bye, bye!